Prezado Padre Ednei, caros diáconos, prezadas religiosas, pessoas consagradas, irmãos e irmãs todos, na realidade eu devo agradecer ao Padre Ednei por ter, como ele disse, forçado a barra, que coincidentemente esta semana se sobrepõe a Assembleia da CNBB que está acontecendo em Aparecida. E como eu faço parte do Conselho de Pastoral, todas as noites nós temos reunião. E hoje também deveria ter. Mas graças a Deus houve uma mudança na programação e aí as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Mas eu confesso que foi com emoção que eu entrei aqui. Como eu disse antes, quando eu saí, isso era apenas um projeto numa planilha de engenharia, nada mais. Nem sabíamos se seria possível adentrar nessa praça com uma construção, dada a falta de espaço que já havia aqui na época. O fato é que em 1984, 29 anos atrás, em fevereiro, eu me apresentava ao nosso saudoso Padre Luiz Bertolotti, enviado por Dom Eusébio como seminarista que estava começando a filosofia e que nos finais de semana deveria trabalhar na paróquia Santa Teresinha, nas 3 comunidades, Satélite, São Bento e aqui. E fiquei 3 anos trabalhando nos fins de semana. E confesso que foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Aprendi muito com o Padre Luiz e aprendi muito com vocês também, aqueles e aquelas que naquela época já militavam aqui. E é curioso que esse ano também eu celebro o meu jubileu. No dia 3 de dezembro, estarei comemorando 25 anos de padre. De certa maneira, esta celebração para mim é a abertura do meu jubileu. Eu pretendo, em dezembro, celebrar também aqui em São José dos Campos. Vou ter que abreviar as coisas, já que eu trabalhei em muitas paróquias, e eu tenho que celebrar também no Rio de Janeiro, também em Campo Grande, também em Minas Gerais, já que eu tive a vida assim um pouco de nômade, né? Cada hora sendo enviado para um lugar. De qualquer maneira, eu só queria dizer isso, porque de certa maneira acho que a gente faz parte da história um do outro, né? Alguns dos outros. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, ela nos apresenta de maneira muito contundente o que se espera de cada um de nós. Lá em Aparecida nós estamos refletindo sobre uma série de temas, inclusive o Diretório da Comunicação, do qual eu sou responsável, mas o tema central é a renovação da paróquia. A Conferência de Aparecida, que aconteceu em 2007, a Conferência Geral Latino-Americana, aqui, conferência, na presença do Papa Bento XVI, ela já falava da renovação da paróquia. Aliás, ela falava mais profundamente da necessidade de uma verdadeira conversão pastoral. E o documento de Aparecida tem expressões assim muito fortes, dizendo que é preciso abandonar estruturas caducas, ultrapassadas, que já não colaboram mais com a transmissão da fé. Em que consiste essa conversão pastoral? Cada comunidade vai ter que descobrir. Mas Aparecida falava da paróquia como rede de comunidades, comunidade de comunidades. A minha última paróquia aqui em São José dos Campos foi lá no Campo dos Alemães, paróquia Perpétuo Socorro, com as diversas comunidades, e era uma paróquia já setorizada, eram mais de 40 setores.
onde as famílias se reuniam toda semana para meditar a palavra de Deus, círculos bíblicos e a reza do terço, outras formas de devoção que iam aparecendo no campanha da fraternidade, no campanha do Natal, aproveitando sempre aquelas ocasiões. Pois bem, é justamente esse modelo que se pretende generalizar para o Brasil, naturalmente tendo em conta as realidades de cada situação específica. Vocês podem pensar aqui mesmo na nossa catedral, você tem os edifícios, como fazer setorização quando você tem edifícios, né? Ou quando você tem condomínios fechados, ou quando você tem muito comércio, então em pouca casa, às vezes tem paróquia que fica no meio de lojas e não tem pessoas que moram ali. Tudo isso precisa ser adaptado, mas a própria escola ou as escolas, os hospitais, tudo isso pode ser transformado em formas específicas de comunidade, de tal maneira que as pessoas efetivamente possam se conhecer e se apoiar mutuamente na fé e, sobretudo, serem uns para os outros transmissores dessa mesma fé. Mas o que se exige, sobretudo, é a coerência de vida e o testemunho. E nesse sentido, Pedro e João, eles nos dão exemplos muito sérios logo na primeira leitura, quando nos dizem que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando eles foram proibidos de falar em nome de Jesus. Meus queridos, nós não estamos numa situação tão complicada em que nós sejamos proibidos de falar no nome de Jesus. Eu conheci há 2 anos atrás o patriarca dos ucranianos, que eu conheci na cidade natal ou na terra natal de Madre Teresa de Calcutá, que não era de Calcutá, ela era da Albânia. E houve uma reunião dos bispos da Europa em Tirana, e aquele patriarca estava me contando como é que era a vida assim na Albânia, na Ucrânia e em vários outros países da cortina de ferro. Ele disse como que foi a formação dele para o seminário. Em primeiro lugar, a família não podia saber. Aliás, a família não podia ter símbolo religioso. A mãe guardava no fundo de um baú, no fundo falso, ícones de Nossa Senhora, a Bíblia. Então não tinha seminário. Ele se encontrava pessoalmente com o formador, e como não tinha livros de teologia, ele copiava à mão os evangelhos e as partes do catecismo que precisavam ser estudadas, e aquilo que ele copiava à mão servia para outros depois aprenderem, que também, por sua vez, iam copiando, e assim eles iam aprendendo a teologia. Ele disse: quantas vezes eu tive que despistar o meu irmão mais novo, que me seguia porque queria saber aonde que eu estava, e quantas vezes eu tive que fugir da polícia porque vinha batida e a gente tinha que disfarçar. Nesse ritmo foi a sua formação, e hoje ele é um patriarca de uma grande igreja, a igreja ucraniana. Temos muitos ucranianos, sobretudo na região de Curitiba, no Paraná. Nós não estamos nesse ponto, mas é impressionante como cada vez mais se exige de nós um testemunho corajoso, se exige de nós dar a cara a tapa, para usar uma expressão muito nossa. De que maneira? É impressionante como cresce uma mentalidade antirreligiosa e particularmente anticatólica, e isso inclusive em escalões do governo, em vários níveis, no judiciário, no legislativo, no executivo. Fala-se que o Estado é laico, mas se impõe aos católicos cada vez mais a obrigação de fazerem coisas que são contrárias à sua própria consciência. Basta ver essa mobilização que existe agora pró-legalização do aborto através da revisão do Código Penal. O que isso pode significar? Que de repente um hospital católico possa vir a ser constrangido
por algum juiz ou por algum gestor público, um prefeito, por exemplo, ameaçando aquele hospital, por exemplo, de cortar as verbas se ele não abrir as portas para a prática do aborto. E podem ter certeza que isso não está muito longe de acontecer, muito pelo contrário. Agora, mais recentemente, a coisa virou para o lado do direito. Lá na nossa arquidiocese nós temos uma espécie de tribunal volante, um ônibus da Universidade Católica, que traz estudantes de direito, um professor que é advogado, outro professor que é juiz, e em parceria com o tribunal, aquele ônibus funciona como um tribunal de pequenas causas e vai para os bairros e chega a atender 50, 60 casos, os mais diversos possíveis: documentos, herança, crises patronais, né? Pois bem, agora o Tribunal de Justiça autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e, de repente, o ônibus da Universidade Católica se viu constrangido porque o tribunal quer obrigar os nossos estudantes católicos a reconhecerem, e não apenas reconhecerem, mas a regularizarem, a realizarem o casamento de pessoas homossexuais. Então vocês vejam, isso são apenas alguns exemplos em que nós vamos cada vez mais nos colocando na defensiva, porque fazem questão de só publicar as coisas erradas na igreja. Acho que vocês já devem ter visto um quadro de extremo mau gosto numa das nossas rádios, das nossas TVs, em que aparece sempre um padre e uma freira, velhinhos, e os dois em situações assim as mais esdrúxulas possíveis, os dois se abraçando, ou os dois tentando fazer alguma peraltice só para poder ver a reação das pessoas que estão ali, como quer dizer: nossa, mas um padre fazendo isso, nossa, mas uma freira fazendo isso. É apenas uma outra forma de ridicularizar a nossa igreja e a nossa própria fé. Hoje se fala muito de liberdade de expressão, e de repente, lá no Rio de Janeiro, nós nos vimos às voltas com um artista que, usando o terço, ele simulava órgãos sexuais. Isso era arte, exposta no Centro Cultural do Banco do Brasil. E aí, de repente, se você vai protestar, você está querendo censurar a criatividade do artista. O artista pode criar, mas eu não tenho direito ao respeito, e o povo não tem direito ao respeito à sua própria crença. Então vejam, nós vivemos sim, e os nossos alunos, e isso não é de hoje não, do ensino médio, mais ainda de algumas universidades, ou centros universitários, são ridicularizados pelo simples fato de serem católicos. Então, hoje, mais do que nunca, a renovação da paróquia, ela passa por esta coerência de vida, em que nós talvez precisemos apelar para a objeção de consciência, precisemos apelar, quem sabe até para a desobediência civil, se por acaso aquilo que nos é mandado por uma lei injusta, quem ou por algum tipo de ordem iníqua da parte de qualquer autoridade que seja, dizer como Pedro e João: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E é curioso não, é bonito ver como eles apanharam, foram açoitados, porque eles estavam proibidos de falar do nome de Jesus, e eles saíram contentes, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Para nós concluirmos, o Evangelho nos fala de uma das tantas aparições do ressuscitado aos seus discípulos.
nós podemos ter certeza de que a igreja só sobreviveu graças às aparições do ressuscitado depois das experiências de Pentecostes. Depois de Pentecostes, as experiências, chamemos carismáticas, que se manifestaram na vida dos discípulos e discípulas depois da inauguração da igreja em Pentecostes. Mas é curioso que, primeiro, os discípulos não tinham reconhecido Jesus. Ele faz o milagre, quem o reconhece é o discípulo amado, que fala para Pedro: é o Senhor. Nesse momento Pedro percebe que ele não estava com as vestes adequadas, aliás, estava nu, se entenda provavelmente um short, alguma coisa desse tipo, algum tipo de tanga, e ele se veste e se joga no mar para chegar mais perto ainda de Jesus. E Jesus mais uma vez nos desafia a lançar a rede do lado direito da barca, eles que eram pescadores e parece que nem pescar sabiam. E aí acontece mais uma vez a pesca milagrosa, e mais uma vez eles são confirmados na fé. Custaram muito para acreditar. Já vimos o episódio de Tomé, mas é interessante que São Mateus, até no dia da ascensão do Senhor, ele vai dizer que muitos ainda duvidavam. Jesus vai confirmando os seus discípulos na fé, e quanto mais se ama, mais se reconhece o Senhor. O discípulo amado é apenas para nós um sinal de que aquele que realmente conhece o Senhor não é o mais inteligente, mas é o que mais ama, porque Deus é amor. E diz São João claramente: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é por isso que tem muita gente simples que, por amar muito, conhece a Deus e dá um show em muitos intelectuais e pseudo-cientistas que existem por aí. Mas Jesus vai mais profundamente exigir de Pedro, o primeiro Papa, justamente essa tríplice confissão de fé: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E como Pedro tinha negado Jesus 3 vezes Jesus lhes mete a mesma pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? O Senhor não faz isso. Pedro deve ter experimentado o seu coração dilacerado naquele momento e ia dizer: Senhor, não faz isso comigo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Te liguei, sim, sou inconstante, sim, sou impulsivo, sim, pecador, mas tu sabes que eu te amo. E Jesus apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, é claro que isso é exigido de Pedro em primeiríssimo lugar, como aquele que deveria estar à frente dos apóstolos e dos discípulos e discípulas de Jesus. Mas essa confissão é exigida de cada batizado, de cada batizada, e Jesus vai exigi-la tantas vezes quantas forem as nossas negações, porque muitas vezes nós o negamos. E ele vai dizer: Pedro, Maria, Josefa, Ednei, Dimas, tu me amas. E que nós possamos, como Pedro, reconhecendo a nossa miséria, as nossas infidelidades, dizer: Senhor, sou pecador, sou pecadora, inconstante, infiel, mas tu conheces meu coração, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
E Ele vai repetir para cada um de nós, na sua própria circunstância: papai, mamãe, irmãozinho, titia, vovó, vizinho, colega, tu me amas, apacenta, traz a paz que sou eu mesmo, as minhas ovelhas, que eu coloco aos teus cuidados. E assim nós, discípulos missionários, discípulas missionárias, haveremos de fazer a paróquia renovada acontecer. E aí, na paróquia, vai acontecer aquilo que a Conferência de Aparecida dizia em 2007. Ela será um poderoso centro irradiador da mensagem do Evangelho. Que assim seja. Vamos então professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E agora, cheios de confiança,